Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém? E eu falo para você, que bom que você veio aqui nesta noite. E eu gosto muito de dizer que foi o dia que o Senhor preparou, né? Para que nós estivéssemos aqui na casa do Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você venha sair daqui renovado através da palavra do Senhor. Amém? Se coloque em pé. Eu gostaria já de ler aqui com os irmãos o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Amém, irmãos? Então, nessa noite nós estamos aqui para celebrar ao Senhor com júbilo, celebrar ao Senhor com alegria, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa salvação. Amém? Não é a alegria que o mundo oferece, não, é a alegria do nosso Deus para nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa, Senhor, mais uma vez, e te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente em nosso meio, e que nós possamos, ó Deus, estar a cada dia, Senhor, diante do Senhor, te buscando, louvando, engrandecendo o teu santo nome. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que em tudo nós devemos dar graças, em todas as coisas. E nós estamos aqui, Senhor, dando graças. Muito obrigado, dizendo muito obrigado ao Senhor por esse dia. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos derramado nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por cada irmão que se chegou neste lugar, ó Deus, por cada família aqui representada neste lugar. E nós vamos celebrar o teu santo nome. Nós vamos louvar e engrandecer o teu santo nome neste lugar. Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, ó Deus, para que nós possamos receber, Senhor, a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, fica conosco e nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com alegria, porque ouve-se o júbilo. Ouve a alegria de todos os povos, porque os reis, eles se dobraram também diante do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu.
Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha Da nossa vitória. Oh, aleluia! É nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Oh, esperança de Israel. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que nós oramos, nós colocamos as nossas vidas, as nossas causas, todas na mão do Senhor. E cabe a nós crermos e esperarmos o que Deus vai fazer na nossa vida. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam tão rápidas, mas o tempo é de Deus e não é nosso. Mas nós cremos, como nós vamos louvar aqui, que uma só palavra que Deus mandar, Ele vai fazer a minha vida e a sua mudar. Mas no tempo dEle. Eu costumo dizer assim que pra gente é tempo. Nós colocamos uma coisa na mão do Senhor, queremos que tudo saia, né? A resposta venha tão rápido. Pra gente é tempo, mas para Deus é tratamento. Então, vamos aguardar, esperar no Senhor, esperar com paciência, porque a resposta vem. E eu creio que Deus faz coisas maravilhosas nas nossas vidas. Amém? Nós queremos estar sempre diante do Senhor, para sentir, receber o poder do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber
faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão são imbatível serei. Aleluia, além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir dessa unção. Renova a unção sobre mim para profetizar e curar e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão são imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão são imbatível serei. Quão são imbatível serei. Quão são imbatível serei. Glória a Deus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz que, em Salmos, diz que o Senhor sonda, Ele sonda o nosso coração e Ele nos conhece. E nós vamos louvar a Ele, louvar neste momento. Sonda, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a palavra do Senhor. Aleluia, me enche-me, toma o lugar no meu coração que é dele. Enche as nossas vidas com unção, nós possamos glorificar o nome do Senhor com ousadia, levar a palavra do Senhor adiante com ousadia. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos nesse momento. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acendo o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer
a tua palavra e enche-me até que mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vou pedir, irmãos, os irmãos, nós vamos louvar ao Senhor como um farol. Neste momento, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Esse é o nosso Deus, que nos leva a caminhos, nos guia, nos guarda. Vamos louvar ao Senhor? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, de qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos pedir para o pastor Pedro venha ungir as mãos dos irmãos. Nós vamos participar de um momento tão importante quanto o louvor, quanto a palavra, que é os dízimos e as ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pode se levantar do seu lugar quando nós vamos louvar. Você pode trazer ele ao altar do Senhor com alegria, como diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Exaltado,
Aleluia, glória a Deus. Nós vamos receber aqui o pastor Paulo. Que você possa se colocar em pé e aplaudir o Senhor enquanto ele vem até aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja contigo. Amém? Se assente, por favor, em nome de Jesus. Sempre uma honra para nós, né? Podermos estar falando da palavra de Deus, poder estar falando a respeito do amor de um Deus que nos amou tanto e que nos encontrou. Eu sei como, e você sabe como Ele te encontrou. E mesmo assim, Ele entregou o seu amor para cada um de nós e hoje nos fez livres. Amém, querido? Eu gostaria de estar já dividindo um texto da palavra de Deus. E em seguida estaremos orando tanto pelas ofertas como também por cada uma dessas crianças. Mas para isso, gostaria de ler o que está escrito em Êxodo, capítulo de número 14. Palavra do Senhor. Em Êxodo, capítulo de número 14. Que depois que você encontrar, eu peço por favor que você procure o versículo de número 15. Êxodo capítulo 14, o segundo livro da Bíblia, tá bom? Capítulo 14, versículo de número 15 da palavra de Deus. Quantos encontraram, diga amém, Jesus. Diga encontrei. Aleluia. Êxodo capítulo 14, versículo de número 15, a princípio, onde está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Fala assim comigo: dize aos filhos de Israel que marchem. Com seus olhos fechados aí no teu lugar, com seus olhos fechados aí no teu lugar, em nome de Jesus. Pai santo, Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome daquele que nos salvou, nos resgatou, nos libertou, nós colocamos, Pai, diante do Senhor, a vida, Deus, de cada pessoa que entregou, Deus, seus dízimos, suas ofertas diante do Senhor. Ministramos, Deus, sobre cada uma delas, Pai. Os teus filhos, Deus, que sabem e entendem o poder da aliança. Eu quero te louvar, eu quero, Deus, te glorificar, Pai, por tudo isso, Deus. E que essa aliança, Deus, possa se estender sobre eles, Deus, de geração em geração. Sejam eles abençoados por Ti, Pai. Tua palavra diz que a partir do momento que assumimos, que fazemos uma aliança com o Senhor é aquele que faz com que a Tua palavra venha se cumprir na nossa vida. Então a Tua palavra nós entendemos, Deus, que ela cumpre através de aliança. Então abençoa a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Também, Deus, sobre a vida, Senhor, de cada uma dessas crianças, Pai, que vão, Senhor, estar participando, Senhor, da escolinha. Abençoa, Deus, a vida delas, Pai. Deus, eu te peço que a Tua palavra, Deus, venha ser transportada ao coração delas, da maneira em que elas possam compreender, Deus, em nome de Jesus. E que essa semente lançada, Deus, possa gerar frutos e frutos, Deus, lá no futuro, Deus, para o louvor da Tua glória. Como também, Senhor, nós pedimos, Deus, sobre esse momento, Deus, que a Tua semente também vai ser lançada. A Tua palavra diz que o semeador saiu a semear. Nem todas as sementes que foram lançadas produziram frutos, Pai. Mas eu quero Te louvar, quero Te glorificar, porque o maior destaque recebeu aquela que frutificou e aquela que prosperou. É a semente que lançamos, Pai, nessa noite. Pai, no nome de Jesus Cristo, para o Teu louvor e glória. Amém. E graças a Deus. Antes de qualquer coisa, nós temos nessa noite cultuando ao Senhor pela primeira vez o Peterson. Deus abençoe, Peterson, sua vida em nome de Jesus, querido. Também a Beatriz. Deus abençoe, Beatriz, sua vida em nome de Jesus. Sejam sempre bem-vindos, tá bom? Assim que você sentir o desejo no coração, estarem conosco toda segunda-feira, 8 horas da noite. Temos culto de oração e intercessão na quinta, culto de libertação, cura. Também domingo, culto da família, e as nossas escolas bíblicas, elas são online, vocês podem estar participando conosco, tá bom? Eu acho que a igreja deve ter alguma coisa para dizer para vocês também. Amém, irmãos? É isso mesmo? Vocês podem me ajudar? Voltem-se para eles e fala assim, estenda suas mãos, diz assim comigo: seja bem-vindos em... Ó, isso aqui foi só um ensaio, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3... Você pode aplaudir no nome de Jesus pela vida do Peterson, pela vida da Beatriz? Aqui eles esperam 3, hoje não teve 3, né?
ficou meio sem referência. Mas, irmãos, voltando aqui para a palavra do Senhor, eu falei um pouco a respeito desse assunto na escola bíblica hoje, tivemos uma escola bíblica hoje, falamos sobre festas, né? Festas comemorativas, inclusive uma das festas está se comemorando na cidade de Sorocaba, para ser mais exato, na prefeitura, e nós comentamos um pouco a respeito disso. Mas, querido, aqui nessa passagem mostra toda uma história, mostra a história de um povo cativo, de um povo que, eu acredito que uma das pessoas que tipificou, que representou Jesus Cristo, foi Moisés, mas aqui mostra o retrato, por exemplo, de alguém, querido, quando é liberto, né, o que acontece exatamente com essa pessoa. E aqui dentro dessa história, querido, nós vemos, temos os personagens, Moisés, por exemplo, e Arão, que foram e insistiram na libertação do povo, amando de Deus. Isso durou tempo e pragas foram necessárias para que amolecesse realmente o coração de Faraó, ou para que de repente endurecesse. Porque em Êxodo você não encontra exatamente qual o propósito disso, de Deus dizer para Moisés, olha, você vai, fala com o Faraó, e ao mesmo tempo Deus diz assim, olha, mas ele não vai te ouvir. Mas você diga que o eu sou te enviou. Você não encontra resposta para isso. Mas quando você vai lá na carta aos Hebreus, você encontra a palavra do Senhor dizendo a respeito dessa mesma passagem, que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que o nome do Senhor fosse glorificado e até então bens fossem dados ao povo e eles pudessem estar sendo prósperos até mesmo em meio ao deserto. Então você vê, por exemplo, a obra do tabernáculo, que é uma obra milionária, uma obra riquíssima, uma obra de ouro, prata, coisa preciosa. O povo construindo no deserto. Como é que o povo vai encontrar ouro no deserto? Eles precisavam fazer alguma coisa. E fizeram com os bens que saíram, que receberam para sair diretamente do êxodo, diretamente ali, daquele momento de exílio que eles permaneceram por pouco mais de 400 anos. Mas, querido, essa escravidão de pouco mais de 400 anos trouxe algumas sequelas nesse povo, trouxe algum peso, de certa forma. Nós sempre comentamos que quando a pessoa ela cai, a questão não é cair simplesmente, porque a palavra do Senhor diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas a questão não é o cair simplesmente, a questão é o quanto tempo nós ficamos caídos ou nós demoramos para nos levantar. Porque quanto mais tempo nós demoramos para nos levantar, nós possivelmente vamos nos acostumar com aquela posição de estar inclinado diante das situações ou diante de uma queda. Aqui o povo, querido, teve uma queda muito grande, o povo ficou mais de 400 anos. Então é muito tempo, vendo as coisas acontecerem e entendendo, ou procurando entender até mesmo que ser escravo era normal. Seria normal não ter uma vida. Seria normal para eles até mesmo não ter uma liberdade. Não ter, por exemplo, um teto, dizendo assim, como quem diz assim, isso aqui é nosso. Ou ser dono dos seus próprios filhos, não. Eles criavam filhos para serem escravizados por Faraó. Nada daquilo que eles tinham eram deles. Deus abençoe. Nada daquilo que eles tinham eram deles. Ou seja, nem aquilo próprio que eles poderiam dizer, eles mesmos não eram donos deles, porque eles próprios eram escravizados. Então, podemos dizer assim que era um povo que não tinha vida. Era um povo que simplesmente vivia, praticamente vegetava. Então, era uma situação de escassez. Mas eu quero dizer, querido, que independente da situação, independente, querido, da escassez, independente da dificuldade, da necessidade, independente de qualquer coisa, há um Deus nos céus que enxerga todas as coisas. Amém, querido? Em todo o tempo, os olhos do Senhor estão focados na terra, porque havia também um propósito para aquela escravidão, porque a palavra do Senhor diz que eles seriam levados para uma terra estranha, e eles seriam escravos lá, e essa palavra se cumpriu. Porque a palavra de Deus ela não cai por terra, ela vai encontrar oportunidade para se cumprir. Então, o que aconteceu, querido, é que esse povo, quando ele foi liberto, saiu ali do deserto, o primeiro passo que eles tinham, e a primeira promessa que eles precisavam cumprir, é celebrar a Páscoa. E o que é a celebração da Páscoa? A Páscoa não é ovinho, não é coelhinho, não é... Apesar que eu nunca vi coelho com ovo. Coelho gera coelho. Ovo é galinha, codorna, esses pata, né, essas aves aí. Mas enfim, eles deveriam celebrar a Páscoa. E a Páscoa era ali, se chama passagem, Páscoa passagem. Páscoa significa aquele momento que eles passaram todos e representava a morte, porque na praga da mortandade, por exemplo, dos primogênitos, se foi passado, por exemplo, sangue nos umbrais das portas, e o sangue, por exemplo, que a porta, por exemplo, que estivesse com sangue, o anjo da morte, quando passasse ali para recolher,
e para matar os primogênitos dos filhos daqueles que estavam ali no Egito, quando ele vesse, o anjo vesse ali aquele sangue, por exemplo, como essa placa aqui vermelha, é como quando o anjo enxergasse aquilo ali, por exemplo, o anjo não entrasse naquela casa, sabe? Então, eles deveriam celebrar tudo isso, celebrar a vida, ou seja, e quando eles saíram de lá, eles sairiam com o propósito de, vamos sair desse lugar, vamos, a princípio, já celebrar a Páscoa, mostrando que o Senhor fez grandes coisas por nós, ou seja, eles teriam que sair dali já com a mente renovada. Então, essa celebração de imediato já foi justamente para isso, para ter aquele impacto. Sabe aquele impacto do nascimento, também do novo nascimento? Eu creio que muitas coisas assim na vida a gente esquece, mas muitas coisas não. Uma delas, por exemplo, se fala sobre o nascimento. Quando a gente nasce de novo, nasce da água do Espírito, você pode não lembrar a data, assim, exata, assim, coisa muito precisa, mas você tem ideia exatamente de quando foi que você se batizou, né? O que aconteceu mais ou menos ali, você consegue descrever, né? Então, tudo o que se diz assim sobre nascimento, sobre coisa nova, a gente tem por tendência guardar isso no coração, primeiras obras, aquele procedimento todo. Mas é uma coisa, por exemplo, irmãos, que acontece e é bem curiosa, e até mesmo alguns cientistas falam a respeito disso, é quando, por exemplo, a criança nasce, né? Porque assim, toda vez que se fala de nascimento, se fala assim sobre algo novo, e aquilo que se ficou de velho não se olha para trás. Isso em geral, tá? Então, quando, por exemplo, você pode procurar, você pode pesquisar, mas quando a criança ela nasce, querida, ela ficou 9 meses, alguns pouco antes, né? Mas assim, normalmente ela fica 9 meses no ventre da mãe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos se lembram como que era na barriga da mãe? Você não se lembra, irmão? Misericórdia. Você ficou 9 meses na barriga da mãe e não lembra como é que era na barriga da mãe. É de brincadeira, né, irmão? Pelo amor de Deus. 9 meses, esqueceu assim. Tá fácil, hein? 9 meses. Era para lembrar alguma coisinha, né? Sabe, irmãos, alguns médicos eles dizem assim, que quando a criança ela nasce, ela é transportada também de um mundo para o outro. Ela nasceu ali no ventre, mas até então ela passou para uma outra vida. É como que se já fosse um outro tipo de nascimento. Ela sofre como que espécie de um trauma. E esse trauma é como que ela não consegue lembrar. Ela ficou 9 meses ali e ela não é capaz de dizer o que tinha lá dentro, como eram as coisas lá dentro, mesmo depois de 9 meses. Então, ou seja, o ventre ficou para trás e ela passa para uma nova vida. Ou seja, uma vida até então já não dependendo diretamente da mãe, mas uma vida, entre aspas, independente, né? Respirando só, agora ela tem que se alimentar, né? Porque ela não vai se alimentar mais diretamente da mãe. E quando nós chegamos aqui para o Evangelho, nós conhecemos a palavra, nós falamos a respeito de um outro nascimento, porque a Bíblia fala a respeito daquele que é nascido da carne, da água e do Espírito. E quando nós chegamos, por exemplo, diante do Senhor, fala desse nascimento espiritual. Pedro fala a respeito dessa regeneração, né, que nós somos gerados, nós somos desejados por Deus, e nós somos gerados pelo Espírito Santo, e acontece esse novo nascimento. Porém, algumas coisas também, já olhando para isso, deveriam ficar para trás. Não é isso? E esse povo, quando passou por esse processo de Páscoa, de novo nascimento, de coisas novas, ou seja, eles esqueceram de deixar para trás algumas coisas. E eles começavam a se lembrar durante a caminhada, não é? Porque, por exemplo, quantos aprenderam, por exemplo, desculpa, irmãos, eu vou confundir isso aqui com a escola bíblica, tá? Fazendo um bate-papo. Mas, por exemplo, quantos aprenderam, por exemplo, na igreja, eu espero que não, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, mas quantos aprenderam na igreja, por exemplo, a falar palavrão? Quantos aprenderam? Você não aprendeu, irmãos? Aqueles palavrão assim, bem... E como que muitas vezes se fala? São coisas que são resgatadas lá de trás, de uma velha vida ainda, aquelas palavras obscenas, aquelas coisas assim que não são agradáveis ao Senhor e a nós também, mas ou seja, são coisas que são trazidas de lá e se traz para a nova vida, né? Quando a pessoa fala assim, por exemplo, para outra, eu tenho ódio de você, eu não suporto você. Quantos já aprenderam que algum líder espiritual disse assim para o irmão, você tem que ter ódio do teu irmão, você não pode suportar o teu irmão? É assim que aprenderam? Não. Mas de onde nós tiramos essas práticas? Exatamente daquela vida, nós esquecemos que nós nascemos de novo e nós carregamos conosco. Ou seja, o trauma, aquela coisa da velha vida, às vezes não é suficiente. Por isso que o Senhor ele pede para que o tempo todo nós venhamos a nos alimentar do Espírito Santo e das coisas que Ele tem para cada um de nós. E até mesmo, se você parar para você analisar, a palavra do Senhor diz que o povo, esse povo aqui, essa passagem que eles realizam aqui pelo mar,
Paulo diz que eles foram batizados na água e no mar. Paulo fala a respeito disso. Ou seja, eles também precisaram passar por esse processo, por esse procedimento, né? E é interessante que quando eles chegam, por exemplo, diante do mar, eles andaram durante 40 anos, né, ali em volta, praticamente do mesmo lugar, da mesma região, mesmo sem saber realmente para onde eles iriam, mas o caminho o Senhor próprio mostrou. E tem até a canção que a gente cantava, do Ministério Koinonia, Deus fará um caminho para você, né? E é bem interessante, fala bem sobre essa passagem aí de Moisés. Mas olha só, então quando eles chegam, querido, para o maior momento da vida deles, que é o momento de libertação. Por que o maior momento da vida deles? Porque até então, eles tinham andado durante 40 anos, ali no deserto, e cada ano representava um dia, porque deveriam durar 40 dias, por exemplo, a travessia. Mas durou 40 anos devido à rebeldia deles. Mas quando eles chegaram no maior processo, na maior libertação deles ali diretamente, por que a maior libertação? Porque até então, quando eles estavam no deserto, antes do Mar Vermelho, o inimigo estava próximo deles. O inimigo até mesmo teria acesso a eles. Não tinha nada ali diretamente que separasse. Tanto que, por exemplo, para dar o livramento para que eles esperassem o mar abrir, o próprio Deus teve que pôr separação entre uma nuvem espessa que podia ser tocada, para você ter ideia. Porque aí quando eles passaram o Mar Vermelho, querido, ou seja, aí então literalmente eles estavam distantes dos egípcios que sobreviveram, né? Porque na sua maioria morreram, a elite, vamos dizer assim, dos egípcios morreram afogados, mas, ou seja, os outros egípcios estavam do outro lado do mar, havia já uma separação, então havia já um cuidado ali, eles entendiam isso. Mas, querido, aqui, antes de eles realizarem esse processo de passagem, eles chegaram ali diante do Mar Vermelho, aquela coisa toda, aquele mar gigantesco na vida deles. Eles estavam acostumados, por exemplo, a não caminhar sozinho, mas sempre ser direcionado por alguém, no sentido de alguém vai guiar eles. Porque assim, irmãos, sempre quando é um perigo muito grande quando nós recebemos a liberdade, né? Pode ser que a gente não saiba para onde ir, mas quando existe alguém sempre nos conduzindo, aí fica mais simples, perigoso, né? Porém mais simples, porque a gente pelo menos tem uma direção. Então, quando vem a liberdade, pode ser que a pessoa ela se perca. Então aqui veio, querido, uma liberdade de certa forma, embora o Senhor estivesse guiando, mas eles não sabiam diretamente o que fazer. E quando Moisés ele chega aqui diante do mar, ele toca simplesmente ali nas águas do mar a mando de Deus. Quando ele diz assim, Senhor, e agora, Senhor, eu estou aqui diante do mar, estou aqui, Senhor, atrás de mim está o exército de Faraó, e esse povo aqui esperando alguma coisa, o que eu faço? Né? Aí Deus disse a ele, diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, mas quando se fala, por exemplo, em marchar, irmãos, logo já se tem aquela ideia imediata de que tem que ser exatamente agora. Mas não significa que quando recebemos uma palavra é diretamente para aquele tempo. Você que estuda a Bíblia, você sabe disso. Existem profecias que é para um tempo, existem profecias que é para 2 tempos. E existem palavras que nós recebemos que não é para aquele momento, mas recebemos. Do tempo certo ela vai se cumprir. Amém, irmãos? Você está entendendo? Então, no tempo certo ela vai se cumprir. Então, por exemplo, quando Deus disse assim para o povo, para Moisés, olha, por que clamas a mim? Ou seja, você sabe o que fazer. Diga aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, eles vão marchar? Vão. Vai ser naquela hora? Não. Então, muitas vezes, nós abraçamos a palavra, colocamos o nosso tempo e dizemos, não, Deus disse isso para nós, então vai ter que acontecer. Deus falou que vai ser exatamente agora, nós trazemos para o nosso sentimento, né, aplicamos na nossa vida e falamos, não, vai acontecer, porque Deus falou. Sim, Deus falou, mas Ele não falou nem o dia, nem a hora, nem como que Ele vai fazer, Ele simplesmente disse que as coisas vão acontecer. Quando nós falamos, por exemplo, a respeito do arrebatamento, eu cheguei na igreja há 30 anos atrás, se falava exatamente sobre arrebatamento. Chegou? Não. Vai acontecer? Sim. Quanto? Não sabemos. Mas vai acontecer. Isso é certo. Então, querido, quando Moisés ele toca nas águas do mar, ele esperava com que a água se abrisse, né? Ali diretamente com o seu toque. A água abriu com o toque do cajado de Moisés nas águas? Sim ou não? Diretamente, não. A ordem para tocar foi aquele ato profético. Deus mandou, fiz, porém, a palavra do Senhor diz que veio um vento. E aquilo separou as águas de madrugada.
E aí então as águas se abriram. Mas houve um tempo, houve um processo todo. Porque Deus mostrou como quem diz assim: Moisés, ele pode tocar nas águas, mas quem abre a água sou eu. Nós podemos orar, podemos clamar, podemos buscar, mas a operação é de Deus, amém, irmãos? Deus, ele sempre vai estar no controle de todas as coisas. E todas as coisas são para o louvor e para a glória do nome de Jesus. E Deus disse assim para Moisés: Moisés, levanta a vara. Porque Moisés já tinha feito algumas coisas no passado, irmãos, que até mesmo o nome do Senhor ficou assim meio complicado, porque Moisés disse assim, Deus disse assim para Moisés em algum momento: Moisés, fala com a rocha, Moisés. O povo está reclamando de sede, a rocha vai verter água para vocês. Fala com a rocha e ela vai dar água para vocês. Moisés, ele não simplesmente deu um toque na rocha, mas ele feriu a rocha, ele bravo, irritado com aquele povo todo. Um dos homens mais mansos da terra, a Bíblia fala de 3, um dos homens mais mansos da terra, ele feriu diretamente a rocha. E Deus se indignou com Moisés, falou: Moisés, eu falei para você tocar, Moisés, na rocha, não você ferir a rocha. E aquela rocha, ela representava Jesus Cristo, fonte de água viva, sabe, querido? Então, o toque de Moisés, na verdade, segundo alguns estudiosos, dizem que é como que fosse a representação daquela lança que transpassou o corpo de Jesus na cruz do Calvário. Isso, assim, é muito sério. A palavra do Senhor diz que até aqueles que transpassaram ele irão estar de frente com Jesus. Claro, não diretamente aqui no caso de Moisés, porque ele recebeu o perdão de Deus. Porém, querido, nós entendemos que quando o Senhor ele dá uma palavra diretamente para nós, somente aquilo que o Senhor diz, querido, é o suficiente. Nós cantamos aqui e dizemos assim: uma só palavra do Senhor pode fazer com que a minha vida venha mudar. Nós cantamos aqui agora há pouco. Ou seja, então nós entendemos que a Bíblia, querido, ela é poderosa, ela por si só, para curar, sarar, libertar, salvar, transformar, converter, para tudo. Simplesmente a leitura dela. Nós simplesmente facilitamos o entendimento, é só isso. Ou seja, o operar ali é de Deus. Se alguém tiver que mudar a vida de alguém, é o Senhor, querido. Nós não fazemos absolutamente nada. Nós só transferimos ali através do conhecimento, para que a pessoa tenha facilidade em entender e ela possa então acreditar na palavra do Senhor. Mas, querido, então quando as águas se fenderam, irmãos, as águas se abriram ao toque de Moisés, o povo precisou passar de um lado para outro, né? Passando ali por aqueles paredões de água, imagina, passando ali, o mar nós sabemos que é muito fundo, e o povo passando ali, querido, a pé enxuto, ali no meio das águas, né? As águas repartidas, a pé enxuto, a pé seco, irmãos. E há tantos milagres nisso que poderíamos contar. Pergunto eu, como é que o povo vai passar a pé seco se aquele lugar sempre foi molhado? É milagre. E alguns estudiosos comentavam assim, dentro do contexto, incredulidade, alguns comentam assim até mesmo: pastor, mas tudo bem, mas segundo alguns estudos aí, o pessoal comenta que de tempo em tempo a água baixa, depois a água sobe de novo. Ora, o milagre é maior ainda. Porque o povo de Deus, o Moisés, ele tocou nas águas no tempo certo, o vento soprou no tempo certo, o povo de Israel passou no tempo certo, e os povos egípcios não passou, mas fechou também a água no tempo certo. É milagre de todo lado. Até dentro do contexto aí que se diz, né, daqueles que não acreditam, nós vemos milagre em todas as coisas, em tudo, querido. Agora, passava a pé enxuto, no meio, ali onde as águas acabaram de se separar, querido. Nós vemos, querido, que a palavra de Deus, ela de maneira nenhuma, ela volta vazia, mas ela sempre produz o resultado por qual ela é enviada, como diz Isaías. E que ela possa produzir resultado, que ela possa encontrar em nosso coração, um coração sensível, um coração, querido, que possa realmente, querido, absorver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém, amado? E essa passagem, irmãos, do povo egípcio, do povo hebreu, que eram chamados assim na época, essa passagem, ela representa muitas coisas. Uma das coisas, querido, é que as coisas velhas literalmente estavam ficando para trás. E eles não tinham acesso, e nem poderiam ter acesso a diretamente mais nada. As coisas velhas ficaram para trás. E eles estavam ali de frente a coisas novas, a uma vida nova, sabe? As coisas velhas, os opressores, eles morreram ali afogados. E há até mesmo um questionamento, né, a respeito de muitas vezes a pessoa dizer assim: puxa, mas Deus matou diretamente o povo ali, mas como é que pode um Deus criador matar? Irmãos, quando você pega, por exemplo, a palavra de Deus, Paulo diz assim, lá em Efésios, por exemplo, no capítulo 6, versículo de número 10, quando Paulo diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, ele deixa bem claro.
Ele fala de um tempo presente em que naquela época, naquela geração, naquela era, o tempo não é contra a luta contra carne e sangue. Porém, antigamente era. Antigo Testamento você vê literalmente. O Davi matando seus próprios inimigos, os inimigos eram físicos ali diretamente. Tanto que no Antigo Testamento, você pode procurar, você vai encontrar uma vez, por exemplo, o nome de Satanás sendo dito, uma vez. Quando Satanás incita o coração de Davi a fazer o censo. Fora isso, você vê a atuação, mas você não vê ele sendo exposto assim, de certa forma, de uma maneira muito clara. Mas no Novo Testamento, querido, literalmente, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os dominadores, contra os espíritos territoriais, contra as hostes espirituais da maldade que agem, querido, nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. É contra isso que nós lutamos. É contra a opressão, querido, de Satanás, que pede para que todas as vezes nós venhamos a deturpar os princípios de Deus e os valores que Deus tem dado para cada um de nós. Aquilo que nós comentamos, se passamos, querido, da velha vida para uma nova vida, então nós deixamos as coisas para trás, o Espírito Santo traz isso na nossa mente, na caminhada cristã, nós passamos, querido, pelas águas do batismo, nascemos de novo, nascemos da água do Espírito, levamos isso para dentro da nossa casa, levamos isso para dentro dos nossos lares, levamos isso, querido, para a nossa esposa, levamos isso para os nossos filhos, nós levamos isso, irmãos, nós somos na qualidade de homens, nós estamos aqui na qualidade de sacerdote do lar, de levar o Evangelho para dentro da nossa casa de uma forma ou de outra, de abençoar nossos filhos, de abençoar a nossa esposa, de interceder por eles, imaginando que eles vão encontrar alguma dificuldade na sua caminhada, sabe? Ou seja, deixando tudo aquilo que aprendemos lá no Egito, no mundo lá fora, no sistema lá fora, deixando tudo aquilo para trás. Sabe, querido, por que nós deixamos para trás? Porque nós não precisamos de absolutamente nada daquilo que se chama de cultura, daquilo que se chama de costume, de que nós aprendemos até quando nós nos convertemos, não precisamos exatamente de mais nada, querido. Hoje nós temos a cultura de Deus, amém, irmãos? Hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos o Evangelho, hoje nós temos uma palavra que diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje nós temos isso, querido. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos incentiva o tempo todo. Hoje nós temos um Deus que nos encoraja, e até mesmo diante dos nossos inimigos, querido, Ele mostra que nós somos mais fortes, nós podemos vencer. Ele coloca isso na nossa mente, no nosso coração, que nós podemos vencer. Mesmo muitas vezes não acreditando nós em nós mesmos, mas nossas emoções, infelizmente, pelo sistema, por aquilo que acontece nos dias de hoje, são abaladas, são trituradas muitas vezes, e muitas vezes são confundidas e nos dadas. Sabe, querido? Mas a palavra do Senhor o tempo todo, ela nos encoraja a vencer, ela nos encoraja a permanecer, ela nos encoraja a tocar nas águas, querido, e ela nos encoraja, querido, a entender e a fazer esperar, entendendo que as águas elas vão se abrir no tempo certo. Do tempo de Deus, querido, as águas vão se abrir. Se Deus mandou Moisés tocar na água, querido, isso é de menos, querido. No tempo certo, Deus vai fazer com que a coisa aconteça. Se um dia, querido, entregamos a nossa vida para Jesus, se um dia entregamos nossa vida para o Senhor, para aquele que morreu na cruz do Calvário, o terceiro dia ressuscitou. Se um dia fizemos isso, querido, é porque nós confiamos nele. É porque independente de nós sabermos o nosso futuro ou não, e não é nem bom nós sabermos o nosso futuro ou não, sabe, querido? Mas nós entendemos que há um futuro, há algo de Deus preparado para nós, seja a partir do momento que nós fecharmos os olhos, ou seja a partir do momento que nós ouvirmos o toque da trombeta e receber um corpo glorificado. Há uma palavra, há uma promessa de Deus para nós. Não sabemos perfeitamente como as coisas serão. Paulo disse assim, hoje eu vejo um enigma meio que obscuro, mas então um dia eu verei ele face a face, e como ele é, assim nós seremos também. A palavra do Senhor diz, mas hoje até então não é tão claro assim. Você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, você vê descrições e tudo, mas você não tem ideia exatamente de como é, por causa da nossa mente limitada. Você não tem ideia assim, exata das coisas como serão. Mas nós sabemos que há um futuro para nós. Nós sabemos que há um destino para nós se nós permanecermos diante do Senhor. Nós sabemos que há uma direção para nós se nós buscarmos, se nós clamarmos realmente o Senhor. Há uma direção para o nosso lar. Sabe, querido? Há uma palavra liberada para as nossas vidas, para a nossa família, se nós realmente acreditarmos, como diz o Salmo 128, que nós seremos abençoados ali, nossa esposa, nossos filhos ao redor da nossa mesa.
Isso, querido, é inevitável. O Senhor, Ele tem coisas grandiosas para nós, se nós permanecermos, querido, e acreditando que até mesmo caminhando em meio às águas ali, querido, ou entre as águas, ou como o povo ali no mar, ali a pé seco, a pé enxuto, nós precisamos acreditar que as águas, elas não vão se fechar sobre nós, mas nós precisamos acreditar que nós vamos chegar do outro lado, porque a palavra é que o povo chegaria do outro lado, porque a terra que mana leite e mel estava do outro lado. Amém, irmãos? E se a terra estava do outro lado, o povo não poderia morrer na escravidão e também no mar. O povo teria que chegar do outro lado. Agora, se Deus tem uma palavra para nós, Ele tem palavra para nós, querido, ali de libertação, palavra de salvação, de tantas coisas que precisamos nos libertar, e muitas vezes não conseguimos, irmãos, não conseguimos. Você pode ver um povo andando, por exemplo, aqui atrás de Moisés, um referencial, irmãos. Quem que aparece, por exemplo, no Monte da Transfiguração? Elias representando a lei, os profetas, e Moisés representando a lei. Aparece ali, diante de Jesus, transfigurado, querido. Ou seja, então, mas mesmo o povo andando ali atrás de Moisés, Moisés ensinando os estatutos, eles repetindo as leis constantemente, sabe, querido? Mesmo assim, eles tinham dificuldade de se desprender de algumas coisas, de alguns costumes, de algumas palavras, de murmurações, eles tinham dificuldade. Ou seja, claro que não é fácil, nós sabemos perfeitamente. E eu não estou fazendo assim apologia, querido, ao erro, à desobediência, claro que não, irmãos. E nem ao pecado. Agora, pergunto eu para você, nós saímos desse culto, você acredita que nós não vamos pecar mais essa semana? Glória a Deus se não fosse assim. Nós só sabemos que voluntariamente ou não nós vamos errar. Isso é óbvio. Nós vamos, a pessoa pode ser vigiada 24 horas e nós dizemos assim, puxa, não pecou. Tá, mas e o pensamento dela? E as vontades dela? Será que não se desviaram realmente dos estatutos de Deus? É um negócio muito difícil, porque a palavra do Senhor, ela pede para nós trazermos cativos nossos pensamentos, mas assim, se você parar para você analisar, isso está no livro História de Israel, não dos Hebreus, de Israel, num dos livros, tem vários livros de História de Israel, mas está no livro de História de Israel, que os próprios sacerdotes, por exemplo, quando eles iriam, por exemplo, se apresentar diante do altar para oferecer, entrar no Santo dos Santos, lugar santíssimo, eles ficavam ali recitando, querido, mais ou menos uns 3 dias, a lei, ele falando e recitando ali o tempo todo, junto com outros sacerdotes, porque ele iria entrar no lugar principal do santuário, e ele não poderia estar em pecado, e o pensamento dele teria que estar ali, e tudo dele teria que estar ali. Então, para que isso acontecesse, eles preparavam o sumo sacerdote, e eles ficavam recitando a lei, para que a lei ficasse diretamente no coração dele, ele esquecesse de tudo, né? Aquelas repetições fizessem com que ele tivesse focado ali diretamente naquilo que ele ia fazer, no sacrifício, em Deus e em tudo mais, ele estivesse ali literalmente puro, sabe? Ou seja, mas ele não é um sumo sacerdote? Sim, mas ele não veio, querido, a partir do momento que nós nascemos do ventre de uma mulher, querido, a partir do momento que o homem, ele deixou, querido, de ser imagem de Deus, sabe? Você pode ter certeza que ele está sujeito a tropeçar, ele está sujeito, querido, a muitas vezes dizer não, quando Deus disse sim para ele. Sabe, querido, a palavra do Senhor diz que quando Deus ele criou o homem, ele já fez o homem à imagem e semelhança, mas quando nasceu ali depois do pecado, o primeiro homem, já não foi mais a imagem de Deus, foi a imagem do homem, porque o pecado já estava ali, ou seja, já estava submisso ali, já estava, Paulo disse assim que o homem se sujeitou àquilo, então aquilo vai estar sobre a autoridade, sobre ele. Você entende o que é o poder de tudo isso, irmãos? É mais fácil ser ruim do que ser bom, é mais fácil fazer coisas erradas do que certas. É ou não é? É mais fácil brigar do que manter a paz. Então, vê se você entende. A palavra do Senhor diz através de Paulo que o homem se sujeitou ao pecado. Significa que o pecado está acima dele. Você entende? Quando nós nascemos, por exemplo, só para você ter ideia, quando nós nascemos, por exemplo, da barriga da nossa mãe, nós não nascemos filhos de Deus. Com um esforço nosso, buscando do Senhor, clamando ao Senhor, ajustando as nossas vidas, com o tempo nós nos entregamos a Jesus, aí passamos a ser filhos de Deus. Mas até então não. Ou seja, o próprio sistema, por exemplo, e é tão forte isso que não adianta a pessoa ser boazinha. Não adianta ela fazer caridade, ela dar os bens, como diz 1 Coríntios capítulo 13, não adianta ela dar os bens para os pobres e dar o corpo para ser queimado em sacrifício ou qualquer coisa assim, não adianta nada disso, querida. Se não tiver amor, nada disso aproveitaria. Pastor, então é só fazer com amor? Sim, só fazer com amor, porém a Bíblia diz que aquele que me ama segue meus mandamentos. Nós nos voltamos para a palavra. Tudo gira em torno da palavra.
Nós iremos em torno disso que está escrito aqui na palavra, querido. Nós somos aqui, queridos, reféns da palavra de Deus e não podemos nos largar disso, porque caso contrário seremos devorados. O próprio salmista diz assim, que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivos, ou seja, o nosso refúgio é palavra, o nosso abrigo é palavra. Salmo 46 fala sobre isso. Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É o que? É refúgio. Sabe, querido? Lugar onde nós nos escondemos, irmãos, do mal, lugar onde nós nos protegemos. Salmo de número 91 fala a respeito disso, a sombra do Altíssimo, a proteção do Senhor, o cuidado de Deus, ou seja, nos abrigamos, refugiamos diretamente em Cristo Jesus, para não sermos atingidos diretamente. Por quê? Porque o pecado está sobre o homem. Por isso que você percebe que o homem ele não consegue se livrar do pecado por si só. Ele não consegue. Somente em Deus, porque o pecado, querido, ele está sobre o homem, porém, há alguém que está sobre todas as coisas, é o Senhor, e Ele realmente pode fazer algo por nós, amém, irmãos? Quando chegamos realmente diante do Senhor, nós encontramos alguém que pode realmente fazer algo por nós. É por isso que quando a pessoa ela deixa Jesus, para onde ela volta? Para a vida do bem? Não, normalmente para a vida do mal. Por quê? Porque lá fora tem alguém que é superior a ele, que é o pecado, o sistema, o mundo, aquilo que gira em torno do mundo, né? Aquilo que rege o mundo, é o pecado. E é forte, irmãos, é forte. É por isso que quando temos dificuldade de ler a Bíblia, o pecado bate na porta do nosso coração e fala, eu estou aqui querendo entrar na tua vida. É por isso. Quando a gente decide louvar a Deus em casa, irmãos, bate uma tristeza tão grande, uma angústia, que eu nem vou falar para você de onde vem, e quer entrar na nossa vida e nos levar para baixo. Para baixo. Deus nunca pensou em levar alguém para baixo. Deus sempre pensa em levar a pessoa para cima, querido. Mas o inimigo quer levar para baixo. Mas cada vez que passamos a deixar de ter contato com aquilo que é de Deus, é automático, irmãos. Vem logo a angústia, vem logo a vontade de se desentender com todo mundo, já bate a revolta contra tudo e contra todos, e a gente acha que tem razão em tudo, e aí, querido, as coisas acontecem só Deus na causa. Ou seja, mas um afastamento da palavra gera tudo isso dentro de nós. Por quê? O sistema, porque aquilo que acontece no mundo é maior que nós e nos engole mesmo, irmãos, nos engole. E ele engana muitas pessoas quando diz assim, quando você tiver com a vida boa, você vem para a igreja, daí, você vai para a igreja desse jeito, as pessoas vão pensar o que de você? Você vai para a igreja todo, né, lá só tem santo na igreja, você vai pensar o quê? As pessoas vão pensar o quê da igreja? As pessoas vão rir de você. Você não deixou de fumar, você não deixou de beber, você não deixou de tanta coisa, você vai para a igreja? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Não fazendo apologia ao pecado, não fazendo apologia às coisas erradas, mas vem do jeito que você está, entrega a vida para Jesus e deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra, medita na palavra de Deus, come essa palavra todo dia, se alimenta de louvores, bota o joelho no chão e clama ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero ver se a tua vida não vai mudar, irmãos. Muda, irmãos, a vida muda. E não é nós que mudamos a nossa vida, ela muda porque o Senhor, Ele entra na causa, querido. Alguém que é maior que todas as coisas entra na causa. E Ele começa a agir, e Ele começa a operar. Assim, por exemplo, querido, como aquela nação, aquela geração que foi escravizada, e tem ali seus descendentes, né, desde 400 anos até então, aquela nação, por exemplo, que a geração, ela não entrou, por exemplo, na terra prometida, não entrou. Mas aqueles que nasceram no deserto, exceto Josué e Caleb, e aqueles que nasceram no deserto, ou seja, já foram tendo a mente renovada, por quê? Porque lá tinha o discipulador Moisés. Lá tinha os líderes que discipulavam, ou seja, a mente deles já é outra, não é mais uma mente escrava. Sabe aquela mente rebelde, aquela mente de que a pessoa tinha que ser escrava mesmo, porque tinha que servir ao Deus Sol, ao Deus Lua, ao Deus da fertilidade, aquelas coisas todas dos egípcios? Não, mas uma mente já transformada, hoje uma mente mudada. No deserto até mesmo, irmãos, eles aprendiam que existe um Deus que é soberano, que é sobre todas as coisas. Existe um sol, não que seja um Deus sol, mas é que Deus colocou aquele sol lá, querido, para brilhar, para nos aquecer, para que nós não venhamos a morrer. Que existe uma lua, querido, que não é a deusa lua, ou a rainha do céu, ou qualquer coisa assim, não. Mas existe algo, ela lá com um propósito, querido, um propósito. Ela tem envolvimento com as marés, com muitas coisas. A lua, ela tem interferência muito grande aqui na terra, mas é um referencial que Deus colocou naquele lugar. E eu entendo até, querido, que como que o sol e a lua poderia até mesmo como que Deus em nós, pelo fato de a lua não ter luz própria, mas o brilho do sol reflete na lua, sabe, querido? E assim, ela brilha, dá o seu brilho limitado, porém ela depende do sol, e eu vejo isso como Deus em nós.
Nós não temos brilho próprio, claro que não temos, não somos capazes de brilhar em nada, em lugar nenhum. Mas quando nós recebemos o brilho do sol da justiça, a nossa vida começa a brilhar, começa a refletir, amém, irmãos? Começa a brotar desejo no coração das pessoas, até mesmo de conhecer, de saber, mas que história é essa? De quem é esse Deus que pode fazer algo na vida de uma pessoa, querido? Ou seja, mas só Deus, só o Senhor pode fazer isso. Nós, sem o Senhor, nada podemos fazer, não vamos a lugar algum. Não temos céu nenhum, não precisamos ter esperança de nada, de futuro de nada, irmãos. Sem Deus. Pode descartar todas as possibilidades de ter uma vida boa depois que fecharmos os olhos, depois que partirmos dessa vida aqui, desse mundo. Sem o Senhor não temos expectativa de absolutamente nada. Não dá para falar nada para os nossos filhos. O que dá para dizer para os nossos filhos é: viva da melhor maneira, aproveita a vida, curte do jeito que você acha que você tem que curtir, porque tudo termina aqui. E depois disso tudo é sombrio. Sem Jesus é tudo isso. Mas com Jesus, com esse brilho que nós recebemos, com essa glória que nós recebemos do Espírito Santo, querida, nós podemos dizer para os nossos filhos que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Nós podemos dizer que por mais que nós estejamos aqui aprendendo nessa vida, nesse mundo, sabe, querido, a figueira plantada junto à vinha, aprendendo aqui nesse mundo, sabe? Nós podemos dizer para ele que nós podemos até ser prejudicados, ser afetados, ser até mesmo machucados, feridos pelo mundo, pelo sistema, mas isso não vai durar, sabe? Porque a cura que o Senhor vai dar para nós é muito maior, querido, do que a ferida. Que a lágrima que Ele vai enxugar, querido, dos nossos olhos, querido, é muito maior do que o motivo que nos faz chorar hoje. É muito maior, querido. Porque hoje nós somos entristecidos, somos aborrecidos, somos chateados e muitas vezes olhamos e falamos: Deus, e aí, como é que fica? Parece que não tem ninguém aqui junto com a gente, Senhor, como é que faz? Sabe, querido, hoje se olha, por exemplo, querido, e pela lógica se fala exatamente tudo isso, mas quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que é um Deus, querido, que está sempre conosco, e Ele faz questão de dizer que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos abandona, irmãos. Ele é sempre conosco. Ele faz questão de dizer que é Deus presente. Ou seja, eu estou com você. Basta isso, querido? Basta? Com certeza, irmãos. Não importa onde nós estejamos, querido. Não importa se tem tempestade, se tem luta, ou se estamos aí, querido, no monte ou no vale. A maior diferença que faz na nossa vida é quem é que está conosco, irmãos. Quem é que está conosco? Sabe, querido? É interessante porque, assim, quando alguém pergunta assim: eu fui em tal lugar, alguém pergunta de imediato: mas com quem você foi? A pessoa com quem nós estamos, sendo ela influente ou não, é que vai servir ele como que um tipo de referência. Se você foi com alguém que é bênção, alguém que as pessoas conhecem, as pessoas vão falar: puxa, mas ou seja, independente, querido, do lugar onde nós estejamos nessa vida, e nós oramos para que seja bênção, mas, querido, independente do lugar, nós podemos entender que é um Deus, querido, tão humilde, que Ele é capaz de estar nos palácios, mas que Ele é capaz também de estar nas periferias das nossas cidades, amém, querido? Ele é capaz de estar nos lugares mais simples, por exemplo, aqui onde nós moramos, na cidade de Sorocaba, aqui de frente com a biqueira, aqui na bem cabeceira do aeroporto. Ele é capaz de estar aqui também, ou nos lugares onde alguém clamar o nome dele. Ele é capaz, querido, Ele é capaz. Não é um Deus que faz vista grossa, mas é um Deus que cuida de todas as coisas, querido. E um Deus que cuida das nossas famílias. Um Deus que sempre está ali trazendo seus princípios para cada um de nós. Hoje falávamos disso, daquilo que Deus traz para nós e daquilo que nós podemos dar para os nossos filhos. O que nós poderíamos dar para os nossos filhos antes de conhecermos a Deus, irmãos? Seja mais esperto, menino. Seja mais esperto, senão alguém vai passar você para trás. Você tem que ser ligeiro, ideia, um olho aberto, outro fechado. Deixa ninguém passar para trás, não. O que poderíamos dizer para os nossos filhos sem Deus? Vou usar a expressão da minha mãe: não leva desaforo para casa. As coisas se resolvem aqui mesmo. É assim que dizer? É assim? É assim que a gente poderia dizer sem Deus, querido. Mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós entendemos que é um advogado, irmãos. E por mais que as coisas aqui para nós elas sejam injustas, até mesmo advogados e juízes sejam comprados pelo sistema corrupto, até mesmo, irmãos, nós sabemos que o nosso juiz, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso advogado, sabemos que Ele é justo e é Ele que advoga as nossas causas. Por mais que os homens os prejudiquem, irmãos, a palavra do Senhor diz que há um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Jesus disse: meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho todos os dias também. Por nossa causa, por cada um de nós, pela nossa família, com a mão estendida, mão do Senhor que não está encolhida para que não possa salvar, e ouvidos que não estão tapados para que não possa ouvir a nossa oração, o nosso clamor.
Amém, querido? E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa noite, estar orando e clamando pelas nossas famílias, e por essas famílias que estão aqui, ó. E foram colocadas essas fotos aqui. Se você não trouxe, tá, traga a foto, que se você acredita nisso, que isso pode representar a tua família, e cada vez que nós olharmos, nós vamos lembrar de apresentar as famílias diante de Deus. Se você não trouxe, traga. Nós vamos estar apresentando daqui a pouco. Sabe, querido? Para quem crê realmente no poder da palavra, para quem crê realmente no poder de Deus, que Deus, a partir do momento que colocamos uma causa na mão dele, querido, ele não engaveta, muito pelo contrário, ele guarda consigo, e no tempo certo ele faz se cumprir, e é nisso que nós esperamos, é nisso que nós acreditamos. Tá bom, querido? Se coloca de pé nessa hora. Se coloca de pé, nós estaremos apresentando nossas famílias diante do Senhor. Estaremos apresentando nossas famílias diante de Deus. Sabe, irmãos, as coisas que nós não podemos fazer, nós acreditamos que Deus pode fazer. Nós não podemos mudar a mente dos nossos filhos, irmãos, mudar a mente da nossa esposa, os corações, nós não podemos. Mas nós entendemos que Deus pode. Deus pode. Nós não podemos mudar nem a nós mesmos, irmãos, que nós falamos que temos controle, não temos. Não temos, ninguém nem se conhece, irmão, não se conhece. A pessoa toma atitudes muitas vezes inesperadas que nem ela imaginava que ele ia tomar, coisas que ela faz dela, nem ela imaginava que ele ia fazer. Nós não nos conhecemos. Somos, vamos dizer assim, estranhos até para nós mesmos. A gente se estranha, tem vezes, irmãos. A gente fala assim, o quê? Eu falei isso? Puxa, fui longe. A gente não se conhece, irmãos. Quanto mais conhecer alguém que está do lado, não se conhece, irmãos. A gente ora, a gente clama a Deus para que Deus possa trazer comunhão no nosso lar, possa trazer comunhão na nossa casa, que nenhum dos nossos se perca, irmãos. E ainda que, por exemplo, a gente olha, a gente não enxergue coisas erradas em nós, e não enxergue coisas erradas nos nossos filhos, nas nossas esposas, ainda que seja assim, irmãos. A palavra do Senhor diz que Jó, irmãos, ele sacrificava pelos seus filhos, porque ele dizia assim no coração deles: se porventura algum deles pecaram, então ele sacrificava. Mas ele nem sabia se isso tinha acontecido. A prudência. Se porventura eles pecaram, como quem diz assim, o pai não viu, Senhor, está aqui o sacrifício. Ou seja, sabe, irmãos, fecha seus olhos nessa hora. Se você está perto de alguém que faz parte da sua família, eu queria que você apresentasse essa pessoa diante do Senhor. Eu queria que você carinhosamente chegasse perto dessa pessoa, se você está junto aí dela, tá bom? Eu gostaria que você orasse, irmãos, como sempre, não por você, mas pela pessoa. E abençoasse essa pessoa, irmãos, em nome de Jesus. Está aí do teu lado uma pessoa que não precisa de crítica. Está aí uma pessoa do teu lado que não precisa saber quais são os defeitos dela, ela sabe perfeitamente. Mas está aí uma pessoa do teu lado que precisa do teu apoio, precisa da tua oração, para que as coisas realmente sejam mudadas, um orando pelo outro. Nós acreditamos que o Espírito Santo entra nisso, e nisso há amor, em nome de Jesus. Amém, querido? Interceda nessa hora, você possa orar e abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus, mais uma vez, Senhor, nessa hora clamamos, Deus, a Ti, invocamos o Teu santo nome. Assim, Deus, como diz a Tua palavra, o Senhor dizendo, olha, diga aos filhos de Israel que marchem. Estamos marchando, Deus, em direção, Senhor, à vitória. Estamos marchando, Deus, em direção, Senhor, de mais um dia. Marchando, Deus, em direção à comunhão, em direção ao amor, em direção, Senhor, à libertação que precisamos constantemente na nossa vida. Marchando, Senhor, em direção, Senhor, à igreja, vencendo as barreiras para nós chegarmos nos cultos, vencendo, Senhor, Pai Santo, as dificuldades, Deus, que muitas vezes nos assolam e querem nos enfraquecer, Deus, para não buscarmos a Ti, mas a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos fortalece e nos dá graça. Então, Pai, eu te peço nessa noite, na qualidade de intercessor, Deus, abençoa a Tua igreja, Pai, dá graça, Deus, à Tua igreja, fortalece, Deus, os Teus filhos a Te buscarem e a Te clamarem, fortalece-me, Deus, os Teus filhos, Pai, a olharem, não enxergarem simplesmente o mar, mas pela fé já enxergarem o outro lado, enxergarem o livramento, enxergarem as portas abertas, enxergarem a libertação, enxergarem a terra que mana leite e mel, enxergarem a promessa que o Senhor tem, Deus, para a vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, não sabendo nós nem dia nem hora, mas se elas foram ditas pelo Senhor, elas vão acontecer. Pai Todo-Poderoso, entra, Deus, na casa de cada filho Teu, Pai, dos que estão aqui, daqueles que foram impedidos de estar aqui, Deus, eu declaro, Pai, nessa noite, esteja, Deus, entrando, Deus, abençoando, alcançando cada vida, Pai, em nome de Jesus. Deus, liberta, Deus, cura, Senhor, sara, Deus,
trabalha, Senhor, em cada coração, até mesmo em corações endurecidos, Pai, trabalha, Deus, em nome de Jesus. Tua palavra diz que, Deus, o Senhor trocaria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, um coração sensível que viesse buscar a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, nessa noite, que haja, Deus, a comunhão, Pai, nos lares, que haja, Deus, aquele momento do Salmo 128, os Teus filhos, Deus, sentado ali, Deus, na mesa, Pai, e os filhos dos Teus filhos, Pai, ali em roda, juntamente com a sua esposa, em nome de Jesus Cristo, que a comunhão, Deus, que levou a família de Noé, juntamente com ele a entrarem na arca, possa estar, Deus, juntamente, Deus, com os Teus filhos que estão clamando a Ti, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, não duvidando do Senhor, mas sempre crendo na Tua palavra e crendo, Deus, naquilo que o Teu Espírito Santo tem ministrado aos seus corações, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, traz comunhão, o amor, Deus, entre eles, Pai, possa, Deus, prevalecer acima de toda dificuldade, acima de toda luta. Quebramos todo ódio, quebramos todo sentimento errado, quebramos ali toda inveja entre um e outro, quebramos todo o jugo desigual, quebramos toda a incompatibilidade, quebramos toda obra contrária em nome de Jesus. Nós declaramos, Deus, o teu refrigério, Pai. Declaramos, Deus, a Tua promessa, Pai, que se cumpra sobre os Teus filhos. Declaramos, Deus, Pai Santo, que a visão do Senhor, Deus, possa estar, Deus, no coração dos Teus filhos, Pai. Declaramos, Pai, nessa noite, Deus, que os Teus filhos, Pai, possam, Deus, ver as pessoas que estão do Teu lado como pessoas, Senhor, de bem, pessoas que são bênção, Pai, pessoas que estão ali para ajudar, para caminhar juntos, Deus, e vencer juntos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido? Você pode aplaudir ao nome de Jesus? Esse Deus que tanto tem nos abençoado, esse Deus que tanto tem dado graça para nós, sabe, querido? Tem tanto nos ajudado. Sabe, querido, eu creio que alguém que ajuda alguém, irmãos, merece honra. E esse é o Senhor, o nosso Deus. Amém, querido? Tem nos ajudado todos os dias. Até mesmo tem dia que a gente levanta, né, meio que, né, borocochô, né? Mas lá está o Senhor, sempre nos encorajando, sempre fortalecendo cada um de nós. Não nos deixa cair, mas sempre quando buscarmos a Ele, nós vamos o encontrar. Nem o nosso melhor amigo aqui da terra está para nós 24 horas, irmãos. Mas o nosso Deus está. Amém, querido? Querido, segunda-feira tem nosso culto de oração, intercessão, segunda-feira, 8 horas da noite, tá bom? E na terça-feira temos a célula na Casa Valdeci, né? E fica na rua Carlos Oliveira Martins. E você vai estar lá com o Valdeci liderando, né? Hoje está uma benção. Você clica, ele demora a eternidade para voltar quando a gente. Está uma benção o computador hoje. Está testando mais. Rua Carlos Oliveira Martins, número 37, Jardim Alpes, tá bom? Fica próximo ali, a Vitória Red, então próximo ao Sabe Tudo, aquela região de Vitória Red ali, né? E também temos nossa célula na casa do... Não, na verdade não é casa, na oficina do Cláudio, né? Literalmente é oficina, irmãos. Ele puxa os carros para lá, de lado, né? Põe as cadeiras lá e lá a gente fala de Deus. É bem diferenciado. E também temos, isso quarta-feira, 8 horas da noite. E também na quarta temos a célula na casa do pastor Pedro, que fica na rua Luiz Mancini da Silva, número 85, Jardim Camila. Fica próximo ao Pesqueiro, próximo ao Posto Ruf, ali, a Embraer, Posto Ruf, descendo ali, tem também. Na quinta-feira temos culto de cura e libertação, tá bom? No próximo domingo, no sábado tem a nossa reunião, né, de líderes, tá bom? 7h30 da noite ficou, né? 7h30 da noite, reunião de liderança. E domingo que vem, consagração, domingo, 9 horas da manhã. E domingo à noite, domingo 7h30 da noite é Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. Tá bom, querido? Então não falte. No terceiro domingo, o pastor Anderson vai estar ministrando aqui a palavra, possivelmente o louvor também, terceiro domingo. Pastor Anderson é aquele moreninho simpático que sempre vem aqui com a gente, né? Junto com a pastora Thalita. São bênçãos de Deus nas nossas vidas, nossos irmãos amados vão estar aqui conosco ministrando louvor e palavra e vai ser bênção. Isso no terceiro domingo, tá bom? Mas no segundo, Ceia do Senhor, tá bom? E também, irmãos, dia 27 de julho vai ter nosso encontro. Irmão, senta um pouquinho só meio minutinho, só para não descansar. Dia 27 de julho vai ter, irmãos, nosso encontro de casais, irmãos. Encontro de casais, irmãos. Você pode falar com a pastora Vera, você pode falar com a Sônia também. Com o Valdeci também, pode falar com eles, vocês vão pegar maiores informações, tá? Irmãos, vai ter um buffet, vão ter casais, 2 casais ministrando, né, para nós. E o tema, irmãos, é família aliançada com Cristo. Família aliançada com Cristo. Vai ser bênção de Deus. Então, venha, querido. Tenho certeza que a nossa vida conjugal, ela também precisa de manutenção. Nós precisamos reconhecer isso na nossa vida.
Não é só viver, viver, viver. A gente precisa respirar, sentar, conversar, se ajustar, todas essas coisas. Às vezes a gente só fala novo, né? A gente tem que parar para ouvir também, né? Então, vai ser dia 27 às 7 horas, né? 7 horas da noite. Vai ser bênção, então você é o nosso convidado. Tá bom, querida? Então, você possa estar aí participando, e eu creio que a gente está buscando alguns projetos também para estar introduzindo na igreja, alguns projetos sociais, a gente está conversando aí também, e tenho certeza que vai ser bênção. A gente está vendo também, irmãos, a chácara para final de ano. Estou procurando por aí algumas coisas assim bem interessantes mesmo para nós, e eu queria num lugar bem próximo. Por que eu queria um lugar próximo? Para que todos os irmãos pudessem participar. Eu sei, irmãos, que os irmãos são solidários, se precisar levar e trazer, outros irmãos eles levam. Mas quem é levado e é trazido não se sente confortável. Você entende como que é? Eu sei como é isso. Então a gente vai fazendo um lugar próximo para já não ter esse problema. A gente vai e volta, né? E aquela coisa toda, quem quer vir para dormir. É bom ficar lá direto, mas quem gosta de dormir em casa, não consegue dormir fora de casa, a gente vai ter essa facilidade por ser perto de casa. Então, a gente vai procurar uma chácara aqui nas proximidades para que todos possam estar participando. Tá bom, querida? E algumas outras coisas que a gente vai introduzir também, para que seja assim, um momento bem diferente mesmo, um momento abençoador, em nome de Jesus Cristo. Tá legal? Então vamos para a nossa última oração. E agora sim eu peço para que você se coloque de pé. A gente já vai estar encerrando em nome de Jesus, tá bom? E Deus abençoe grandemente sua vida, você que veio adorar o Senhor nessa noite. E Deus abençoe também a Beatriz e o Peterson que está conosco. Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Se eles possam estar outras vezes conosco, esse é o desejo do nosso coração. Pai querido e Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento que o Senhor, Deus, preparou para nós, Deus. Poderíamos estar em tantos lugares, Deus, mas o Senhor preparou que nós estivéssemos aqui. O Senhor plantou isso dentro do nosso coração. E nós queremos que essa é a verdade absoluta tua para nós, Pai. E nós respeitamos isso, entendemos isso e nos submetemos a ela. Abençoa, Pai Santo, as nossas vidas, Pai, ao sair, Senhor, dessas portas para fora. Abençoa, Senhor, para encararmos mais uma semana, Senhor. Mais uma semana, muitas vezes, Senhor, os teus filhos passam por tantos problemas, tantas turbulências. Deus, dá vitória a eles, Pai. Lá onde eles estão, lá onde eles foram plantados, Pai. Lá em meio até mesmo do vendaval, dá vitória a eles, Pai. O Senhor deu vitória para Jacó, Deus, ele estando em terra estranha. Deus, dá vitória a eles, Pai, abençoa eles em nome de Jesus, abençoa o filho, a esposa, o marido, Deus, abençoa a semana deles, Pai, para que na segunda-feira o Senhor permita que nós estejamos aqui às 8 horas da noite e nos trabalhos da igreja nós estejamos aqui celebrando o Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, cada um deles, para o Teu louvor e glória, amém, e graças a Deus. Pastor, é só isso? Amém. Coloca a tua mão assim nessa posição, faz assim com a tua mão, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo hoje e sempre, amém, e graças a Deus, a tua mão, o alto da tua cabeça será como óleo precioso descendo sobre as suas vestes. Querido Deus, abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, vai em paz, Senhor te acompanha, não vai embora, senão abraça a pessoa bonita, abençoada está ao teu lado, libera a palavra de bênção sobre a vida dela, abençoa a vida dela em nome de Jesus e participa conosco da nossa recepção. Deus abençoe. E dá um abraço aos nossos visitantes, tá bom?